Gente, paz do Senhor. Vocês estão bem? Não, né? Você está bem? Tá. Isaías capítulo 6. Glória a Deus. Glória a Deus. É um prazer retornar a esse lugar. Eu amo essa casa. Amo os pastores dessa casa. Amo a liderança dessa casa. Vocês são bênção na minha vida. Obrigado. Estava chateado comigo, pastor? Estava, pastor. Então o Daniel que estava chateado comigo, então. Ele esqueceu de mim. Pastor Daniel. Inclusive, eu estou sabendo que ontem ele... O homem estava quente. Ele estava pentecostal ontem. Fiquei sabendo sempre que ele sobe para pregar, ele sobe com um cajado na mão, é verdade? É coisa de pastor. Agradecer a você que está aqui nessa segunda-feira. Glória a Deus pela sua vida. Vamos falar um pouco da palavra de Deus. Você quer ouvir? Isaías capítulo 6. Verso 1. Apenas aparteado o texto. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Mais uma vez. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Senhor, eu te louvo pela tua palavra. Ela é o suficiente para nós. Não há nenhum questionamento, não há nenhuma necessidade em nós que a tua palavra não supra, que a tua palavra não revele. Portanto, pedimos ao Senhor mais uma vez, revela para nós a tua palavra de acordo com a tua vontade, de maneira que agrade o teu coração, em nome de Jesus. Você diz amém? Tem alguém animado para viver um 2025 cheio da presença de Deus aqui? Não sei você, mas o Senhor me fez gerar algumas... Esse púlpito é novo. É novo, né? Muito bonito. Bonito. Eu percebi que eu me senti um pouco mais alto nesse. Coisa que eu não sou alto. Aí tem um monte de gente que fala que eu pareço com o James Harden, um jogador de basquete. Eu queria só a estatura dele. O dinheiro nem precisava, que o dinheiro Deus manda, Deus provê. Mas só a estatura dele. Amém? Enfim. Esse púlpito é novo. Eu não sei porque eu estou falando isso. Preciso voltar a falar o que eu estava falando que eu não lembro agora. Tá. Um 2025. Cheio da presença de Deus. E o Senhor tem me feito gerar algumas expectativas com base nesse próximo ano. E eu acho que vou aproveitar o gancho do testemunho da irmã aqui que me antecedeu. Contar um testemunho para os irmãos aqui. Perdão. Eu não sei se alguém ainda precisa de uma motivação para liberar uma oferta, sabe? Uma oferta diferente, uma oferta ousada, um ato de generosidade maior com Deus. Você não vai fazer um fundo para mim ao vivo, eu não mereço isso. Me manda tua chave lá depois. Eu estive em Brasília, passei uma semana em Brasília. Vou tentar contar bem rápido aqui. E eu tinha uma agenda numa igreja aqui no Rio, uma igreja relevante aqui no Rio, que eu pegaria um valor considerável de oferta, né? Eu receberia um valor considerável de oferta
pelo fato de ser uma igreja grande, relevante e ter condições de fazer isso, seria no domingo pela manhã, esse domingo ontem, né? Esse compromisso, essa agenda. Porém, eu fui a Brasília numa missão que o Senhor estabeleceu para mim naquele lugar. E o valor de oferta que eu receberia em Brasília seria bem menor do que o valor que eu receberia nessa agenda em domingo de manhã. E encalhou de as passagens agora ultimamente ficaram muito altas e estava quase R$7.000 uma passagem de avião. Então não daria tempo de eu chegar aqui no Rio para essa agenda no domingo de manhã, mesmo que eu saísse de lá sábado de noite depois do culto, que eu tinha uma agenda no sábado à noite. E eu falei assim, eu vou cancelar a agenda de sábado à noite, porque eu receberia lá um valor bem menor. Pensei na minha ignorância, mediocridade, miserabilidade, nem sei se existe essa palavra. Tem uma palavra que eu esqueci agora, mas essa palavra que eu acabei de esquecer agora, qual é o nome dela? Avarento. Na minha avareza, eu pensei, eu acho que eu vou cancelar essa agenda. Até porque, se eu consigo chegar no Rio domingo de manhã, eu consigo pegar um recurso maior para minha casa. Eu estou errado em pensar isso? Um pai de família, um chefe de família, está errado em pensar assim? Aí eu falei, errado não é, mas também certo, eu acho que... Aí eu falei com a minha esposa, falei, filha, ela assim... Falei, não vou cancelar aquela agenda não. Ela me olhou assim, falei, não estou sentindo paz em fazer isso. Estou sentindo que é de Deus de fazer isso. Ela, filho, você falou, está falado. Falei, amém? Ela falou, amém. Falei, então amém. Fui a Brasília, eu teria uma gravação na terça, uma agenda na quarta, uma agenda na sexta e uma mini vigília na sexta de madrugada e uma no sábado de noite. Só que algumas igrejas em Brasília tem umas desavenças ali, um descontentamento. E uma igreja ficou sabendo que eu ministraria numa outra igreja e porque eles não se dão, a agenda de quarta foi cancelada. Só que a agenda de quarta foi cancelada depois do cartaz pronto. Então, com o cartaz pronto, com a minha foto no cartaz, a igreja de sexta ficou sabendo, imaginou que eu estaria lá na quarta. O que a de sexta fez? Cancelou. Aí eu falei, amém. Aí ficou em Brasília a semana inteira, assim, dando prejuízo para as pessoas. Eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui em Brasília? Não é possível. Enfim, essa parte é outra, mas... Aí, eu fui numa mini vigília, né? Nessa agenda aqui no Rio, eu vou ser mais claro para você entender, porque não tenho problema com essas coisas, você também é um crente muito maduro, vai entender. Eu pegaria um valor de R$4.000 nessa agenda domingo de manhã, no caso ontem de manhã, tirando a parte dos músicos, mais técnico de som, mais assessoria, sobraria para mim mais ou menos R$2.500. E aí, as agendas foram cancelando-se. Fui ministrar numa mini vigília e pegaria R$1.000 na agenda de sábado. Mas eu fui sem banda, então era R$1.000, no caso para mim mesmo. Aí, amém. Ministrei na sexta-feira mini vigília, peguei R$500 de oferta. A irmã me deu R$500. Toma aqui, pastor, R$500. Amém, querida, obrigado, Deus abençoe. Amém. Amém. Dá para comprar a fralda, você sabe agora. E a XG é mais cara porque vem menos fraldas pelo mesmo preço. Aí o que acontece? Fui para a agenda no sábado de noite. E uma semana antes, acabo de me lembrar, mais ou menos uma semana antes, eu tinha um valor considerável na conta. Era uma terça-feira
culto normal da igreja, culto da palavra, um culto da semana da igreja. No momento da oferta, eu olhei para o valor que eu tinha na conta, era realmente considerável. Deus falou comigo assim, me dá tudo. Tá sabendo agora, né, filha? Aleluia. Por isso que você pediu para comprar um negócio lá, não deu. Deus falou comigo assim, dá tudo. Falei, tudo? Ele é. Falei, tá. Passei o QR Code, tudo. Porque ela me conhece, eu tô nem aí. Tô nem aí. Ou é tudo ou é nada, inclusive. Ou ele tem você por completo, ou ele não tem você. Porque quando ele se entregou para você, não foi 100%. Ele não aceita menos que tudo. Eu falei, é tudo? Então vai tudo. Aí, o culto acabando, o pastor da igreja sobe no altar, começou a entregar um monte de revelação para todo mundo. Ele estava lotado de Deus, aquele pastor. Eu estava filmando ele assim, meio espantado. Ele olhou para mim e falou, pastor, vem aqui. Eu entreguei o telefone para outro pastor, cheguei aqui. Ele pegou na minha mão. Quanto eu receberia no sábado? R$ 1.000. Quanto eu receberia na outra agenda, que ficaria para mim no total? 2.500. Quando eu tinha recebido, um dia antes, 500. Aí pegou na minha mão, começou a falar em línguas estranhas. Olhou para a esposa e falou, filha, prepara um pix para o pastor, porque Deus me disse assim, dobra a oferta dele. Ele falou assim, nós vamos transferir para o pastor R$ 2.025. Ele foi revelando algumas coisas, ele falou assim, e eu perguntava para o Senhor, por que dobrar a oferta? Isso o pastor falando. E o Senhor me respondeu, porque ninguém viu o que ele passou na casa dele esse ano, e ninguém sabe que ele tirou da casa dele para colocar no altar. Ah, gente, sério, sério. Na recepção, depois do culto, ele me chamou e falou assim, pastor, eu não podia ter feito aquela oferta para o senhor. Eu falei, sério? Ele, sério. Eu pensei, meu Deus, e agora? Aí ele falou assim, 3 minutos depois de eu ter liberado aquela palavra para o Senhor, um pastor me ligou e disse, pastor, eu estou fazendo para o senhor agora aqui, sentindo no coração, R$ 1.000. Ele falou, eu falei assim, mentira. Ele, olha aí, me mostrou. Ah. Eu vou falar disso aqui, não especificamente dinheiro, grana, mas eu vou falar de sacrifício, talvez um pouco. O altar não deve absolutamente nada para ninguém. Não. O altar não. A gente deve muita coisa para o altar, na verdade. Mas o altar não deve absolutamente nada para ninguém. Aí o proverbista, ele fala assim, ou o salmista, ele fala, eu já fui moço, agora eu sou velho. Como quem diz, eu já vi muita coisa nessa vida. Mas uma coisa que eu não vi foi um justo mendigar o pão e a descendência dele perecer. Aí Jesus olha para a multidão, capítulo 6 de Mateus, Sermão da Montanha. Por que vocês estão andando ansiosos? Ele não estava pregando para uma multidão de mendigos. Ele pregava para uma multidão ansiosa. Sobre o que vocês vão comer, beber ou vestir. Olha para os lírios dos campos. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça.
e essas coisas, comer, beber e vestir, fique em paz, serão acrescentadas. Quando você investe no reino, o reino investe em você. No ano que morreu o rei Uzias, diga, eu vi. Mais forte, eu vi. Quando ele viu? No ano que morreu o rei Uzias. Gente, vamos lá. Pastora, até que horas, pastora? Só vai 3 horas da manhã, tá? Escuta aqui. Até quando? Eu vou perguntar isso. Até quando, ou até que ponto, a vida de alguém é relevante para Deus? Até que ponto a vida é relevante para Deus, conforme o propósito de Deus? Entenda que o fato de alguém viver ou morrer não determina a relevância que esse alguém tem para Deus. Porque de acordo com o propósito de Deus, tanto a vida quanto a morte se submetem totalmente à sua vontade. Porque a vontade de Deus sobrepõe a vida. Inclusive, a vontade de Deus sobrepõe a morte. Diante do propósito de Deus para a vida de alguém, entendendo que o propósito dele para alguém não tem a ver com esse alguém, mas tem a ver com a geração desse alguém. Uma vez que você entende que o propósito dele é totalmente soberano, você pode até se lamentar por quem se foi. Você pode até celebrar por quem chegou. Mas isso não muda o fato de que para Deus, tudo isso faz parte do plano. Até que ponto a vida de um rei que reinou por tanto tempo, mais de 50 anos, em Judá, tinha a ver com os planos de Deus para aquela nação, para aquela geração? Eu estou falando de Judá. Eu estou falando de Judá. Judá na Bíblia é louvor. Era a tribo, embora a tribo de Levi fosse a tribo dos levitas, a tribo que simbolizava louvor era a tribo de Judá. É por isso que Lia, depois de todo o seu sofrimento, num contexto totalmente de ironia e deboche de Raquel, porque Lia não podia ter filhos, quando ela teve um filho, ela falou assim: esse aqui vai se chamar Judá, porque dessa vez eu louvarei ao Senhor. Quando Deus deu a Moisés a ordem do tabernáculo no meio, as tribos ao redor, Deus disse: eu preciso de uma tribo muito forte para ficar na frente do tabernáculo, para guardar o tabernáculo, para guardar o templo. Qual tribo? A tribo de Judá. Quando a Bíblia se refere a Jesus como leão, a Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Observe a relevância dessa nação para Deus. O rei Uzias começou a reinar quando era criança. Era um rei totalmente impecável, exemplar, irrepreensível. Porém, perto do fim do seu reinado, seu coração foi envenenado. Tão envenenado, mas tão envenenado a ponto de Deus castigá-lo com uma lepra. O rei foi definhando.
ele morreu. Do capítulo 1 até o capítulo 5 do profeta Isaías, o profeta não vê o Senhor. Uzias está vivo. O rei está vivo. Mas o profeta não viu o Senhor. Capítulo 1, o rei vivo. O profeta não vê. No capítulo 2, o rei está vivo. O profeta profetiza o que Deus manda, mas não vê o Senhor. Capítulo 3, o rei está vivo. O profeta profetiza o que Deus manda falar, mas ele não viu Deus. Capítulo 4, o profeta está vivo, o rei está vivo. O profeta profetiza, mas não viu. Capítulo 5, o rei está vivo. O profeta profetiza, mas não viu o Senhor. No capítulo 6, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi. As visões de Deus para nós serão reveladas no contexto de morte. Toda revelação de Deus para alguém na Bíblia, estou falando de revelação de Deus, visão de Deus para alguém na Bíblia, o contexto era de morte. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel tem uma visão. Nessa visão, ele é impelido pelo Espírito e levado até um vale cheio de ossos sequíssimos. Um vale de morte. Essa visão é uma das mais poderosas da Bíblia Sagrada, porque você conhece o fim da visão. Aqueles ossos sequíssimos, conforme a palavra do profeta, obedecendo a palavra de Deus, eles se levantam. Quando ele fala, junte cada osso a seu osso, o joelho que está lá, juntava com a perna que estava aqui. Vida, um exército foi levantado, mas o contexto era de morte. Atos capítulo 7, Estevão está sendo apedrejado até a morte. Quando ele estava prestes a morrer, devido às pedradas, ele olha para os céus e ele viu os céus abertos e o Filho do Homem assentado. E ele disse, Pai, não lance sobre eles esse pecado, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eu entrego o meu espírito. Pastor, por que que eu ainda não vivi um tempo de visões de Deus? É porque você ainda não matou algumas coisas. Tem alguém comigo? Pastor, como é que eu faço para viver em 2025 cheio de revelações de Deus? Você precisa morrer. Salomão, no capítulo 1, segundo livro das Crônicas, ele oferece ao Senhor 1000 sacrifícios. Quantos sacrifícios? Quantos? Sabe qual foi a revelação de Deus para ele depois dos sacrifícios? Ô Salomão, pede-me o que queres que eu te dê. Pastor, qual é a lição? A lição é: o nível do sacrifício determina o nível da revelação. Sabe quando você terá as maiores revelações de Deus? Quando você entregar para Deus os seus maiores sacrifícios. O rei Uzias está vivo. Isaías não vê nada. Uzias morre
Isaías vê. Estevão está cheio de vida pela frente, não vê. Está prestes a morrer, ele vê. Deus mostra. Ezequiel, no contexto de vida, não vê, mas no contexto de morte, Deus mostra. Ele vê. Salomão estava vivo, ou Davi estava vivo. Salomão não via nada. Davi, seu pai, morreu. Deus se revelou a Salomão. Quanto mais morte, mais revelação. Pastor, ainda não entendi. Quando você começar a perder tempo por ele, grana por ele, relacionamentos por ele, acessos por ele, aí ele começa a se revelar para você. Porque tem gente que não perde tempo por nada. O tempo é precioso, sim ou não? O tempo é a moeda do século, sim ou não? É por isso que Deus quer o nosso tempo. Mas a gente quer perder o nosso tempo aqui, ó. Tem alguém aqui? Depois que Salomão oferece 1000 sacrifícios, Deus pergunta: o que queres que eu te dê? E eu te darei. Salomão, com 18 aninhos, imagina você com 18 anos, Deus fala para você: o que você quer? E eu vou te dar. O que você pediria? Você com 20, com 30, 40, 50, 60, o que você pediria? Tendo a certeza que receberia. Salomão olha para as vontades dele, olha para a responsabilidade de liderar, julgar o povo de Deus. Ele responde: eu quero que o Senhor me dê sabedoria e conhecimento para administrar o teu povo. Você, 18 anos, não me pediu ouro, prata, riquezas, me pediu sabedoria e conhecimento para lidar com o meu povo. Então, só porque você não me pediu riquezas, bens, ouro, nem prata, mas pediu sabedoria e conhecimento, eu vou te dar sabedoria, conhecimento, mas também vou te dar riqueza, ouro, prata. Porque o nível do sacrifício revela o nível da revelação. E o coração desapegado no que é material e apegado ao que é espiritual atrai o que é espiritual e o que também é material. Salomão recebe sabedoria e conhecimento. Quando chega no capítulo, aí Deus começa no capítulo 2, 3 a falar com ele: já te pedi templo. Salomão: não. Já reclamei de morar no tabernáculo? Não. Eu entro nas tendas e saio, sim ou não? Sim. Já reclamei? Não. Pois bem, agora eu quero que você construa para mim um templo. Salomão, depois que constrói o templo, vale a pena ressaltar, ele pergunta ao Senhor: Senhor, para quê o templo? Depois de construiu. Não. Senhor, para quê que eu vou ter que construir o templo? Se o Senhor acabou de falar que o Senhor nunca reclamou, nunca precisou de templo. Que tem crente que... O pastor fala: fulano, você pode? Ah, pastor, por quê? Precisa de saber? Ele constrói, depois constrói. Senhor, para que o templo? Só por curiosidade. Aí Deus: é para eu habitar. O Senhor habitar? Sim, não pode habitar. Senhor, o céu dos céus é a tua habitação. E não te comportam. O Senhor não cabe. Quanto mais um templo. Foi Deus que liberou sabedoria para ele. Aí Deus: tá bom, cara, tá bom.
Esse templo é para o meu povo se ajuntar e orar, me buscar. Ai, Salomão, pro teu povo? Sim, imagina Deus, cara chato. Para que eu vou te dar sabedoria? Pro teu povo é. Esse povo que eu sei qual é? Sim. Aí Salomão pergunta: o senhor sabe que eles vão pecar, não sabe? O cara pediu sabedoria para quê? Para administrar o povo. Parece até que ele está contra o povo agora, né? Sabe que eles vão pecar, não sabe? Claro que eu sei. E aí, quando eles pecarem, o senhor vai castigar, né? Vou. Aí o senhor vai entregar o teu povo na mão dos inimigos, né? Vou. Muita gente vai morrer, né? Ah, vai. Entendi. Aí o senhor vai fechar o céu, não vai cair chuva, se o povo pecar, né? É. Eles vão mentir, vão se prostituir, vão roubar, vão fazer fofoca, vão se voltar contra o Senhor, eles vão praticar idolatria. Deus, sim, vão. Aí o Senhor vai fechar o céu. Vou fechar o céu. A chuva vai parar de cair, né? Vai. Aí a produtividade acaba, a prosperidade acaba também. Exatamente. Ah, entendi. E daí? Não, tudo bem, o Senhor vai castigar, vou. Mas, Senhor, escuta aqui. Depois que o Senhor fechar os céus, depois que a chuva parar de cair, depois que o Senhor entregá-los nas mãos dos inimigos, se esse povo, porque o templo é para eles, se esse povo entra aqui no pátio desse templo para orar ao Senhor, para te pedir perdão, vai perdoar ou não vai? É o quê? Eu quero saber se o Senhor vai perdoar. O templo está aí. Eu sacrifiquei. O Senhor se revelou. O Senhor mandou. Eu fiz. Está aí. Não é para o Senhor, é para o povo. Mas se o povo pecar, o Senhor castigar, depois do castigo, vai ter perdão ou não vai? Capítulo 6 acaba. Capítulo 7, verso 1. E tendo Salomão acabado de orar, Deus enviou fogo do céu, queimou as ofertas queimadas, as ofertas dos holocaustos. E a glória do Senhor encheu a casa. Sabe o que Salomão fez? Ofertou mais. Sacrificou mais. Porque o fato de Deus ter se revelado para mim não indica que eu não devo sacrificar mais. Pelo contrário, depois da revelação, o sacrifício deve ser maior. Porque a revelação nunca deve cessar, a revelação deve crescer. Deus olha para aquele altar, cheio de sacrifícios, por diversas vezes queimado e repondo, queimando e repondo o sacrifício. Capítulo 7, verso 14. Deus decide responder com palavras, não apenas com fogo. E ele fala: Salomão, fica tranquilo, eu ouvi a tua oração. Minha resposta é: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se arrepender, eu, o Senhor, como você disse, do céu dos céus, ouvirei, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Compromisso de Deus
para um povo arrependido. Atenção, perdão e cura. Sabe como Salomão soube disso? Sacrificando, perdendo, fazendo morrer. Paulo aos Colossenses fala assim: se vocês ressuscitaram com Cristo, então vocês vão fazer morrer prostituição, vaidade. Porque Jesus nunca chega até nós dando alguma coisa, ele só chega tirando. Quando ele chega para Pedro, no auge do seu sofrimento, do seu trabalho, da sua profissão, ele não fala: Pedro, toma aqui uma rede nova. Pedro, toma aqui um barco novo. Não! Ele fala: Pedro, me dá teu barco. O cara não tem peixe, está lavando a gente para guardar. Jesus chega, me dá. Senhor, o barco é tudo que eu tenho. Exatamente. Eu quero tudo o que você tem. Qual o resultado de Pedro? Era pescador de peixe, virou pescador de homens. Tá bom para você? Gente, eu estou falando de visões de Deus. Coisas que os olhos naturais não veem. Coisas que o homem carnal não vê. Eu estou falando de visões sobre coisas espirituais. Sabe o que é interessante na visão do profeta Isaías? É que ele está no templo. Ele fala: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Mas o seu séquito, a orla das suas vestes enchia o templo. O trono está nos céus. Os serafins estão ao redor do trono dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Mas o séquito, as vestes do Senhor, estão enchendo o templo na terra. Enquanto os serafins clamavam: Santo, 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 a estrutura do templo começava a balançar, a se mexer. Enquanto os serafins declaravam a santidade de Deus, a estrutura humana ia sendo abalada. Porque diante da santidade de Deus, a nossa estrutura é revelada. Qual é a revelação da nossa estrutura? Falha, pecadora, imperfeita, sujeita à correção, totalmente questionável. O templo. E sabe qual é interessante? Se o profeta está no templo, ele estava no pátio do templo, porque quem entrava para o santo e para o santíssimo era o sumo sacerdote. E o sacerdote ficava no átrio. Então, se o profeta, que é profeta, mas não é sacerdote, está no átrio, é porque ele tem relacionamento com o sacerdote. E quando o profético e o sacerdotal andam juntos, o rei é revelado. Porque Isaías era profeta, mas não era sacerdote, nem rei. Isaías era rei, mas não era profeta, nem sacerdote. Arão era sacerdote, mas não era rei, nem profeta. Mas Jesus, rei, profeta e sacerdote. Quando o sacerdote anda de mãos dadas com o profético, o rei é revelado. É como se Deus dissesse: agora fechou a conta, passou a régua, eu vou me revelar a você. Os serafins estão dizendo: Santo, 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 com 6 asas. Com 2 eles estão voando, com 2 estão cobrindo o seu rosto e com 2 cobrindo os seus pés. Cobrindo os pés, reverência. Cobrindo o rosto, humilhação. Com 2 voando,
não abandonaram a chamada, não abandonaram o ofício. Estão dizendo: santo, santo, santo. O profeta está tendo um conflito por conta do contraste entre a santidade do Cordeiro e a sua sujeira, o seu pecado. E ele fala: ai de mim, porque estou perecendo, meus lábios são impuros. Sabe o que é interessante? No capítulo 1, do profeta Isaías, ele fala: ai de vocês. No capítulo 2, ai de vós. No capítulo 3, ai daqueles que fazem o mal como se fosse bem. No capítulo 4, ai daqueles que fazem o bem como se fosse mal. No capítulo 5, ai do povo. No capítulo 6, Deus se revela e ele fala: ai de mim. Porque é fácil notar, perceber aqueles que não tiveram revelação de Deus. Eles estão sempre falando dos outros. Porque aquele que teve uma revelação de Deus, ele não pode falar ai daqueles. Ele é obrigado a falar: ai de mim. Por que ai de você? Porque meus lábios são impuros. E o povo que eu habito também tem lábios impuros. Aí o anjo pega uma brasa de fogo com atenaz, toca nos lábios dele, purificando os lábios dele. A pergunta é: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Fica imaginando Isaías com a boca queimando, purificada. Eu acho que essa pergunta é para mim. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? É profeta. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Porque para toda geração de impuros, Deus purifica os lábios de um. Para toda nação impura, Deus purifica pelo menos um que teve uma revelação de Deus. E quando você tem uma revelação de Deus, você não tem outra frase a dizer a não ser: envia-me a mim, eis-me aqui. Eu não sei o que o Senhor projetou para 2025, eu não sei quais são os teus planos para essa geração no próximo ano, mas eu tive uma revelação de Deus. Então eu posso dizer, depois de ai de mim, eu digo: eis-me aqui, envia-me a mim. Você precisa sacrificar algumas coisas mais que estão faltando para completar e chegar no nível de tudo. Porque Deus não se revela para quem sacrifica a metade. Deus não dá visões para quem mata pela metade. Não existe morte à prestação. Ou é morte ou é vida. E o que Deus tem para nós é morte. E através da morte, Ele nos dá vida e vida com abundância. Tem alguém aqui, gente? Tem alguém comigo? Eu não sei o que aconteceu esse ano que fez você desistir de dar tudo para Deus. Mas a palavra de Deus hoje para alguém é: se não for tudo, eu também não quero nada. É por isso que capítulo 22 de Gênesis, ele chega para Abraão, fala: ô Abraão, ele fala: eis-me aqui. Resposta de quem conhece a voz que está ouvindo. Tem alguém aqui? Porque não é sobre conhecer a voz apenas, é conhecer quem está falando. Porque é possível ouvir Deus falando, mas sem saber que é Deus falando. É possível ouvir a voz de Deus, mas não reconhecer que é Deus falando. Pastor, me prova. 1 Samuel, capítulo 3. Deus chama Samuel. Samuel, Samuel. Samuel. Vai no sacerdote. O Senhor me chamou. Ele ouviu Deus falando? Sim ou não? Sim ou não?
Mas sabia que era Deus? Não te chamei. Por 3 vezes, mais ou menos, isso se repete. O profeta fala assim: filho, se você ouvir essa voz de novo, você fala: eis-me aqui. Teu servo ouve. Quando Abraão diz eis-me aqui, ele está dizendo: eu conheço quem está me chamando. Verso 2, Deus fala: toma Isaque, teu filho, teu único filho, aquele que você ama. E aí? Me dá de volta. Deus é a única pessoa que depois que dá uma coisa, aquilo que ele deu continua sendo dele. Ele te deu, mas não é teu, é dele. É por isso que quando eles chegam lá no versos 7 e 8, capítulo 22 de Gênesis, o Isaac pergunta: pai, a lenha está aqui nas minhas costas, estou sofrendo. Mas cadê o cordeiro, o sacrifício? Abraão responde: meu filho, Deus proverá para si. Porque a provisão não é para nós, a provisão é para ele. A provisão é dele. Ele não provê para nós, ele provê para ele. Pastor, que isso? Eu achava que a minha casa, provisão de Deus, era minha. Não. Ele deu a você a oportunidade de cuidar para ele, porque sabe que é dele. Porque se fosse sua, você não cuidaria tão bem quanto você cuidaria se soubesse que era dele. Você que já pegou cartão emprestado, vou nem mandar levantar a mão, porque ninguém vai levantar a mão, só eu. Você pegou um cartão emprestado, aí você pagou certinho a pessoa, porque não é seu. Não, isso aqui eu não posso atrasar porque não é meu. É de fulano. Então eu vou pagar direitinho. E o teu cartão, você foi tão displicente que você sujou tão. Deixa. Deus sabe que o homem cuida melhor daquilo que não é dele, mas está nas mãos, do que daquilo que é dele. Por isso que ele dá, mas continua sendo dele. Ou é tudo, ou é nada. No ano que morreu o rei Uzias, Deus vai fazer em 2025 você atravessar algumas experiências de perdas. E a minha palavra, totalmente inspirada pelo Espírito aqui agora, é: eu estou preparando o teu coração para perder. Pastor, eu vim no Projetando 2025, no Consagra 2025, esperando o Senhor liberar para mim as maiores chaves para minha vida, para mudar minha vida. Estou liberando. Diga para alguém que está perto de você: perca. Diga mais forte, diga com a autoridade, fala: perca. Fala assim para ele: pode perder. Porque no reino, quem ganha perde, mas quem perde ganha. O profeta chega na casa da viúva para ser sustentado pela viúva. Olha que maluquice. A viúva precisando de sustento. O profeta chega na casa dela para ser sustentado por ela. O que você tem em casa? Eu tenho um pouquinho de farinha para fazer um bolo para eu e meu filho, a gente vai comer e morrer. É isso. Um pouquinho de azeite ali, tudo que eu tenho. Ah, é? Pega essa farinha. Pega esse azeite. Faz um bolo para mim. O profeta ali, você sabe que representa o próprio Deus. Ela: para o senhor? Sim. Isso aqui era para eu e meu filho comermos e morrermos depois. Ela tem um alimento temporário. Mas o profeta carregava o milagre contínuo. Tá bom, vou fazer. Ele pode fazer porque assim diz o Senhor.
A farinha da panela não vai acabar. O azeite da botija não vai faltar. Até que ele mande chuva sobre a terra. Porque a viúva precisava, ela tinha um alimento temporário, precisava de um alimento contínuo. O profeta tinha um alimento contínuo, não naquele cenário, mas ele tinha para ela. Ele pede a ela, ela sacrifica para ele, mas o milagre vai para ela. Porque quem pede, recebe, mas quem entrega não precisa pedir. Ah, gente, eu vim lá de Belfor Roxo para entregar uma palavra para a tua vida aqui hoje. Mesmo você recebendo muitas coisas de tanto ter pedido, quando você começar a sacrificar tudo, a palavra de Deus é: não precisa pedir, porque o que eu tenho para você não é temporário, o que eu tenho para você não é apenas para agora, nem só para essa estação. O que eu tenho para você é chuva, prosperidade contínua. Se eu coloco de pé, eu quero orar por você. Você vai fazer, você que deseja, você que quer. Você vai fazer uma oração de perda. Pastor, como assim? É a oração que você vai fazer sem pedir nada. É a oração que você vai fazer apenas entregando, dando. Porque essa oração, na verdade, vai ser um posicionamento que você vai tomar. Uma nova postura. Qual postura? De entregar tudo. Pastora, vai ter gente que vai largar a empresa em 2025. Eu não sei quem. Mas vai ter gente aqui que vai falar: pastora, Deus me incomodou tanto a viver a chamada, a viver o plano original, que até a minha empresa que eu tanto amo, eu estou abrindo mão, porque eu não quero dar metade para Deus. Eu quero dar tudo. Pastor, eu preciso selar essa palavra no altar. Vem aqui, eu oro por você. Quando eu marquei a data do meu casamento, eu tinha uma profissão, eu ganhava bem. Eu estava crescendo na minha profissão. Eu estava abrindo uma empresa, estruturada até, uma empresa que tinha muita chance no mercado. Quando eu marquei a data de casamento, quem quiser pode vir enquanto eu estou falando. Deus falou comigo assim: então, fecha. Eu quero você de maneira integral. Eu quero você por completo. Falei: pô, Deus, sério? Ele: sério. Sério. Falei: eu já sou ofertante, já sou dizimista. Ele: não estou falando disso não. Eu estou falando do teu coração. Você vai depender de mim um pouco. E eu disse: amém. Eu fui a única pessoa que eu conheço que largou o emprego para casar. Geralmente o cara não tem emprego, procura para poder casar. Estou errado? Tem alguém comigo, gente? Deus mandou largar a empresa, que eu nem tinha aberto ainda. Ele: amém. Estamos há 4 anos casados, para a glória do Senhor. E Ele nunca deixou faltar absolutamente nada. Janeiro, fevereiro, março, e nenhum mês, e nenhuma semana. E detalhe, comendo bem, tá? Comendo bem, dormindo bem, me vestindo bem. Quem olha pensa: o pastor Mateus está, ó, o homem está baludo. Não é não, querido.
é porque eu decidi entregar tudo. Quando eu me desapego daquilo que é material e me apego àquilo que é espiritual, Ele me dá o que é espiritual, mas também me dá o que é material. E a oportunidade que eu te dou hoje, a oportunidade que eu dou hoje é para quem entende que precisa selar no altar uma vida de total entrega. Eu estou falando total, gente. Eu estou falando total. Se disponibilizar. Fala, Senhor, eu sei o que me fez entregar metade esse ano. Mas eu quero entrar em 2025 entregando tudo. Eu estou falando que você vai largar a empresa? Não. Mas alguma coisa você vai ter que abrir mão. Se você não precisa vir até aqui, feche seus olhos.